O telefone tocou 3 vezes antes de Zé Felipe atender. Era uma manhã de terça-feira e ele estava no estúdio ensaiando algumas músicas novas quando viu o nome de Leonardo aparecer na tela do celular. Hesitou por um momento. Ultimamente, as conversas com o pai tinham sido tensas, principalmente depois de tudo que havia acontecido com Virgínia. "Alô, pai!" atendeu, tentando soar casual, mas já sentindo o peso da conversa que estava por vir. "Zé, precisamos conversar. Você tem um tempinho agora." A voz de Leonardo soava mais séria do que o normal, carregada de uma preocupação que o filho conhecia bem. Zé Felipe desligou o violão e fez sinal para os músicos pararem. "Claro, pai. O que aconteceu? É sobre você e a Virgínia, filho. Não posso mais fingir que não estou vendo o que está acontecendo entre vocês dois." O coração de Zé Felipe disparou. Ele sabia que esse momento chegaria eventualmente, mas não esperava que fosse tão cedo. Nos últimos meses, sua relação com Virgínia havia se deteriorado de uma forma que ele nunca imaginou possível. O que começou como pequenas discussões sobre a rotina, sobre trabalho e sobre como educar as filhas, havia se transformado em algo muito maior e mais complexo. "Pai, É complicado", começou Zé Felipe, caminhando até a janela do estúdio e olhando para a paisagem lá fora, sem realmente ver nada. "Complicado como, filho? Vocês estão casados há anos, têm 2 filhas lindas, construíram uma vida juntos. O que pode ser tão complicado assim?" Leonardo estava em sua fazenda, sentado na varanda onde costumava tomar café todas as manhãs. Ele havia notado há semanas que algo não estava certo. Zé Felipe parecia distante nas últimas vezes que se falaram. Virgínia havia parado de aparecer nos eventos da família e as próprias netas pareciam diferentes quando visitavam os avós. "Pai, a Virgínia e eu, nós não estamos bem há um tempo. Na verdade, estamos passando por uma fase muito difícil", admitiu Zé Felipe, sentindo o peso das palavras saindo de sua boca. "Que tipo de fase difícil?" "Todos os casamentos passam por altos e baixos, isso é normal. Sua mãe e eu também já passamos por momentos complicados." "Não, pai, isso é diferente. Nós estamos pensando em nos separar." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Leonardo precisou de alguns segundos para processar o que havia acabado de ouvir. Seu filho, que sempre pareceu ter tudo sob controle, que construiu uma família linda e parecia feliz, estava falando sobre separação. "Separar? Zé Felipe, você está falando sério?" "Estou, pai. Não foi uma decisão fácil, acredite. A gente tentou de tudo. Conversamos, fizemos terapia, tentamos dar um tempo, mas parece que chegamos num ponto onde a gente não consegue mais se entender." Leonardo se levantou da cadeira e começou a caminhar pela varanda. Sua mente estava correndo, tentando entender como as coisas haviam chegado a esse ponto sem que ele percebesse. "Mas, filho, o que aconteceu? Vocês pareciam tão felizes." "Parecíamos, né, pai? Acho que a gente ficou muito bom em fingir que estava tudo bem. Mas a verdade é que há meses a gente não consegue ter uma conversa sem que vire discussão. Cada decisão sobre as meninas vira um campo de batalha. A gente não ri mais juntos, não compartilha mais os sonhos. É como se fôssemos 2 estranhos morando na mesma casa." Zé Felipe sentiu a voz embargada. Falar sobre isso em voz alta, especialmente com o pai, tornava tudo mais real, mais definitivo. "A Virgínia acha que a gente se perdeu no meio de tanta correria, tanto trabalho, tanta pressão, e talvez ela esteja certa. E as meninas? Vocês pensaram nas meninas?" "Pai, é só nisso que a gente pensa. Maria Alice e Maria Flor são nossa prioridade absoluta. Por isso mesmo que a gente está tentando fazer isso da forma mais madura possível. A gente não quer que elas cresçam vendo os pais brigando o tempo todo, sabe?" Leonardo suspirou profundamente. Ele lembrava de quando Zé Felipe era criança, de como era animado e cheio de vida.
Lembrava também de quando conheceu Virgínia, de como o filho ficou apaixonado, de como ela trouxe ainda mais alegria para a vida dele. Era difícil aceitar que aquela história de amor estava chegando ao fim. Filho, você ama a Virgínia? Pergunta pegou Zé Felipe de surpresa. Claro que amo, pai. Sempre vou amar ela. Ela é a mãe das minhas filhas, foi minha companheira por tantos anos. Mas às vezes o amor não é suficiente para manter um casamento funcionando. E ela? Ela ainda te ama? Acho que sim. Mas a gente está machucado, pai. Já se disse muita coisa que não deveria ter sido dita. Já se fez muita coisa que não deveria ter sido feita. É difícil voltar depois de tudo isso. Leonardo sentou-se novamente, tentando encontrar as palavras certas. Como pai, ele queria proteger o filho, mas também sabia que não podia interferir demais na vida dele. Conte para mim o que realmente aconteceu desde o começo. Zé Felipe respirou fundo. Ele sabia que essa conversa seria difícil, mas também sabia que precisava desabafar com alguém. Pai, acho que tudo começou quando a carreira da Virgínia decolou de vez. Ela ficou mais independente, mais confiante, e isso é maravilhoso. Eu sempre apoiei ela nisso. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente começou a querer coisas diferentes da vida. Como assim? Ela queria viajar mais, conhecer lugares novos, ter experiências diferentes. Eu estava mais focado em estabilidade, em ficar perto da família, em construir nossa base aqui. A gente começou a brigar por causa disso. Ela dizia que eu não apoiava os sonhos dela. Eu dizia que ela não valorizava o que a gente já tinha construído. Leonardo ouvia atentamente, tentando entender a perspectiva do filho. E quanto às meninas, como elas ficavam no meio disso tudo? Essa é a parte mais difícil, pai. A gente discordava sobre quase tudo relacionado à educação. Delas, Virgínia achava que eu era muito rígido, eu achava que ela era muito permissiva. Ela queria que elas tivessem mais liberdade para se expressar. Eu queria que elas tivessem mais disciplina. Cada decisão virava uma guerra. E sobre o trabalho? Isso influenciou muito. Minha agenda estava cada vez mais cheia. Eu viajava muito. Chegava tarde em casa. Quando eu estava presente, eu estava cansado, estressado. A Virgínia começou a dizer que se sentia como uma mãe solteira, que eu não ajudava o suficiente com as meninas. E ela não estava errada, pai. Eu estava tão focado no trabalho que deixei de ser presente em casa. Zé Felipe fez uma pausa, se lembrando de todas as vezes que chegou em casa e encontrou Virgínia chorando, exausta de lidar com as crianças sozinha. Ao mesmo tempo, eu sentia que trabalhava tanto justamente para dar uma vida boa para elas, para que não faltasse nada. Mas a Virgínia dizia que o que não faltava era a minha presença. E vocês tentaram resolver isso? Tentamos, pai. Fizemos terapia de casal por quase 6 meses. A terapeuta nos ajudou a entender muitas coisas sobre nós mesmos e sobre o relacionamento. Aprendemos a nos comunicar melhor, a expressar nossas necessidades sem atacar o outro. Por um tempo, pareceu que estava funcionando. O que mudou? Acho que chegou um ponto onde a gente percebeu que tinha se tornado pessoas diferentes. Não só por causa dos problemas, mas porque a gente cresceu, evoluiu e acabou crescendo em direções opostas. A Virgínia, que eu conhecia há alguns anos, não é mais a mesma pessoa de hoje. E eu também não sou o mesmo. Leonardo conseguia ouvir a dor na voz do filho. Isso não é necessariamente ruim, filho. As pessoas mudam, evoluem. O importante é que cresçam juntas. Exato, pai. Mas a gente não conseguiu crescer juntos. Cada um foi para um lado, cada um desenvolveu interesses diferentes, sonhos diferentes, e quando a gente tentava forçar uma conexão, parecia artificial, forçado. E agora, como vocês estão lidando com isso? A gente está tentando fazer tudo da forma mais civilizada possível.
Já conversamos com um advogado para entender como funciona a questão da guarda das meninas, da divisão dos bens. A gente quer que seja amigável, sabe? Que a gente consiga manter uma relação respeitosa por causa das crianças. E as meninas sabem? Ainda não. A gente está esperando ter tudo mais definido antes de conversar com elas. Mas elas são inteligentes, pai. Elas percebem que alguma coisa está diferente. A Maria Alice já perguntou algumas vezes por que a mamãe e o papai não brincam mais juntos. Leonardo sentiu o coração apertar. Suas netas eram sua alegria, e pensar que elas estavam passando por isso o deixava profundamente triste. Filho, você tem certeza de que não tem mais nada a ser feito? Pai, a gente tentou de tudo. Conversamos, fizemos terapia, tentamos dar um tempo para refletir. Até viajamos juntos, sem as meninas, para tentar reconectar. Mas parece que quanto mais a gente tenta, mais fica claro que não é mais a mesma coisa. E vocês conversaram sobre isso recentemente? Ontem à noite, na verdade. Foi uma conversa longa, honesta. A gente chorou muito, relembrou momentos bons, falou sobre o que deu errado. E chegamos à conclusão de que talvez seja melhor parar por aqui, antes que a situação fique ainda mais desgastante. Leonardo ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo o que havia ouvido. Como pai, ele queria encontrar uma solução, mágica, uma forma de consertar tudo. Mas também sabia que o filho era um adulto, capaz de tomar suas próprias decisões. Filho, posso falar com a Virgínia? Pai, não sei se é uma boa ideia. Ela está muito sensível agora, e não quero que ela se sinta pressionada ou julgada. Não é para pressionar ninguém, Zé. É só para entender melhor a situação, para saber se posso ajudar de alguma forma. Virgínia sempre foi como uma filha para mim, e isso não vai mudar independente do que acontecer entre vocês. Zé Felipe hesitou. Ele sabia que o pai tinha boas intenções, mas também sabia que Virgínia estava num momento muito delicado. Deixa eu conversar com ela primeiro, ok? Se ela quiser falar com você, eu te aviso. Tudo bem. Mas, filho, eu preciso que você saiba que qualquer que seja a decisão de vocês, eu vou apoiar. Vocês são adultos, sabem o que é melhor para vocês e para as meninas. Só quero que tenham certeza de que estão fazendo a escolha certa. Obrigado, pai. Isso significa muito para mim. E sobre as meninas, elas sempre terão a casa dos avós para visitar, sempre terão nosso apoio e nosso amor. Isso não vai mudar nunca. Zé Felipe sentiu os olhos marejarem. Eu sei, pai, e elas vão precisar muito disso nos próximos tempos. Você quer vir aqui para casa hoje? Podemos conversar mais, ou você pode ficar um pouco aqui se precisar de um tempo para pensar. Acho que vou sim, pai. Preciso sair de casa um pouco, organizar as ideias. A Virgínia vai buscar as meninas na escola hoje, então eu posso passar a tarde aí. Perfeito. Vou avisar sua mãe, ela também está preocupada com vocês. Pai, por favor, não conta tudo para ela ainda. Deixa eu conversar com ela pessoalmente quando chegar aí. Claro, filho, mas você sabe que ela já desconfia que alguma coisa não está certa. Depois que desligaram, Zé Felipe ficou alguns minutos parado no estúdio, tentando processar a conversa que acabara de ter. Falar sobre a separação com o pai tornou tudo mais real, mais concreto. Não era mais apenas uma possibilidade distante, era uma realidade que ele teria que enfrentar. Enquanto isso, Leonardo ficou na varanda olhando para o horizonte, lembrando-se de todos os momentos que havia compartilhado com Zé Felipe e Virgínia ao longo dos anos. Lembrava do dia em que o filho apresentou a namorada para a família, de como ela se encaixou perfeitamente no grupo. Lembrava do casamento, de como eles pareciam apaixonados e felizes. Lembrava do nascimento das netas, de como a família cresceu e se fortaleceu. Era difícil aceitar que aquela história estava chegando ao fim, mas como pai, ele sabia que precisava apoiar o filho, independentemente de suas próprias preferências ou desejos.
Algumas horas depois, Zé Felipe chegou à fazenda. Encontrou o pai no mesmo lugar onde havia deixado, sentado na varanda com um café na mão. Poliana, sua mãe, apareceu logo em seguida, com aquele sorriso preocupado que ele conhecia desde criança. "Meu filho, que cara é essa?" perguntou ela, abraçando o filho com força. "Mãe, a gente precisa conversar." Os três se sentaram na varanda e Zé Felipe contou tudo novamente, desta vez com mais detalhes. Poliana ouvia em silêncio, fazendo perguntas pontuais, tentando entender a situação. Como mãe, ela também queria encontrar uma solução, mas sabia que algumas coisas estavam além de seu controle. "Filho, vocês têm certeza de que não conseguem mais tentar?" Ela perguntou com os olhos marejados. "Mãe, a gente tentou por muito tempo. Chegou um ponto onde tentar estava fazendo mais mal do que bem. Para nós e para as meninas. E como vocês vão explicar isso para elas?" "Ainda estamos pensando nisso. Queremos encontrar uma forma de explicar que seja apropriada para a idade delas, que não as faça se sentir culpadas ou responsáveis." Leonardo se pronunciou. "Filho, eu estava pensando, que tal se vocês conversassem com um psicólogo infantil? Alguém que possa ajudar vocês a encontrar a melhor forma de abordar o assunto com as meninas?" "Essa é uma boa ideia, pai. Vou conversar com a Virgínia sobre isso." "E sobre a guarda? Como vocês estão pensando em fazer?" "A gente quer uma guarda compartilhada. As meninas vão ficar alguns dias comigo, alguns dias com ela. A gente quer que elas mantenham a rotina o máximo possível, que continuem na mesma escola, que vejam os dois pais regularmente." Poliana suspirou. "Pelo menos vocês estão sendo maduros com relação a isso. Já vi muitos casais que se separam e acabam usando os filhos como arma um contra o outro." "Nunca, mãe. Por mais que as coisas não tenham dado certo entre a gente, a Virgínia é uma mãe maravilhosa. Eu jamais faria qualquer coisa que pudesse prejudicar a relação dela com as meninas." "E ela pensa da mesma forma?" "Sim. Ontem mesmo ela disse que, independente dos problemas que tivemos como casal, ela sempre vai me respeitar como pai das meninas. A gente pode não ter conseguido ser um bom casal, mas a gente vai ser bons pais separados." Leonardo olhou para o filho com orgulho. Mesmo no meio de uma situação tão difícil, ele estava mostrando maturidade e responsabilidade. "Filho, posso fazer uma pergunta?" "Claro, pai. Você ainda tem esperança de que as coisas possam dar certo?" Zé Felipe ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre a pergunta. "Pai, uma parte de mim sempre vai ter esperança. A Virgínia foi o grande amor da minha vida, a mãe das minhas filhas. Mas eu também preciso ser realista. A gente mudou muito, e não sei se conseguiríamos voltar a ser o que éramos antes. E se vocês não voltassem a ser o que eram antes, mas se tornassem algo novo?" "Como assim?" "Às vezes, quando um relacionamento passa por uma crise grande assim, as pessoas têm a oportunidade de se redescobrir, de construir algo novo e mais sólido. Não estou dizendo que é o caso de vocês, mas é uma possibilidade." Zé Felipe sorriu tristemente. "Pai, eu gostaria muito que fosse assim. Mas acho que chegamos num ponto onde não conseguimos mais nos ver com olhos de quem se ama. A gente se olha e vê todas as brigas, todas as decepções, todas as palavras que foram ditas e que não podem ser retiradas." "Entendo, filho. Mas, pai, mesmo que a gente se separe, a gente vai continuar sendo família. As meninas vão ter dois pais que se respeitam, que trabalham juntos para dar o melhor para elas. E vocês vão continuar sendo os avós maravilhosos que sempre foram." Poliana se levantou e abraçou o filho novamente. "Meu filho, qualquer decisão que vocês tomarem, nós vamos apoiar. Só queremos que vocês sejam felizes." "Obrigado, mãe. Isso significa tudo para mim." O resto da tarde passou numa conversa mais leve. Falaram sobre trabalho, sobre os projetos futuros de Zé Felipe, sobre as meninas.
Era reconfortante estar ali, naquele ambiente familiar, longe dos problemas que pareciam tão grandes em casa. No final da tarde, Zé Felipe recebeu uma mensagem de Virgínia. As meninas estão perguntando onde você está. Você volta para jantar com elas? Ele mostrou a mensagem para os pais. Acho que vou voltar. Elas não têm culpa de nada e eu não quero que se sintam abandonadas. Vai, filho, e dá um beijo nelas por nós, disse Poliana. Vou dar. E pai, obrigado por hoje, por me ouvir, por não me julgar, por me apoiar mesmo quando você não concorda com tudo. Filho, esse é meu papel como pai, estar aqui para você independente das circunstâncias. No caminho de volta para casa, Zé Felipe pensou em tudo que havia conversado com os pais. Sentiu-se mais leve por ter compartilhado o peso que carregava há meses, mas também mais consciente da realidade que teria que enfrentar. Quando chegou em casa, encontrou as meninas assistindo desenho na sala. Elas correram para abraçá-lo e ele sentiu o coração apertar. Como explicar para aqueles dois seres tão puros e inocentes que papai e mamãe não conseguiriam mais viver juntos? Papai, a mamãe disse que você foi visitar o vovô Léo e a vovó Polly. Eles estão bem? Perguntou Maria Alice. Estão sim, amor. Eles mandaram um beijo bem grande para vocês. Quando a gente vai lá visitar eles de novo? Perguntou Maria Flor. Em breve, meu amor. Em breve. Virgínia apareceu na sala e eles se cumprimentaram de forma cordial, mas distante. Ela havia preparado o jantar das meninas e estava arrumando a cozinha. Como foi lá na fazenda? Ela perguntou sem olhar diretamente para ele. Foi bom. Conversei com meu pai sobre tudo. E como ele reagiu? Ficou triste, mas disse que vai nos apoiar independente da nossa decisão. Virgínia assentiu. Eu também conversei com minha mãe hoje. Ela quer vir aqui amanhã para conversar conosco. Tudo bem. Acho que é importante que as duas famílias estejam cientes da situação. Eles jantaram juntos, mantendo uma conversa leve por causa das crianças. Depois do jantar, ajudaram as meninas a tomar banho e as colocaram para dormir. Era uma rotina que eles haviam feito milhares de vezes, mas que agora tinha um peso diferente, uma melancolia que não conseguiam esconder completamente. Depois que as meninas dormiram, Zé Felipe e Virgínia se sentaram na sala para conversar. Era estranho como aquela casa, que um dia foi sinônimo de felicidade e aconchego, agora parecia fria e distante. Virgínia, eu quero que você saiba que não importa o que aconteça entre nós, eu sempre vou te respeitar e sempre vou te valorizar como mãe das nossas filhas, ele disse. Eu sei, Zé. E você também sabe que eu penso da mesma forma sobre você. Pode ser que a gente não tenha conseguido ser um bom casal, mas você sempre foi um pai maravilhoso. Obrigado. Isso significa muito para mim. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Zé, você já pensou em quando vamos conversar com as meninas? Tenho pensado nisso. Meu pai sugeriu que a gente procure um psicólogo infantil para nos ajudar a encontrar a melhor forma de abordar o assunto. Acho uma boa ideia. Eu não faço ideia de como explicar isso para elas sem que elas se sintam culpadas ou abandonadas. Também não, mas a gente vai encontrar um jeito. A gente precisa encontrar um jeito. E sobre a casa? Você já pensou em como vamos fazer? Pensei em várias possibilidades. Podemos vender e dividir o dinheiro, ou um de nós pode ficar com a casa e compensar o outro de alguma forma. O que você prefere? Não sei, essa casa tem tanta história nossa, das meninas. É difícil pensar em vendê-la. Também acho, mas talvez seja melhor mesmo. Começar do zero em lugares novos sem tantas lembranças. Virgínia suspirou. Talvez você esteja certo. Virgínia, posso perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? De algo que fez ou disse durante nosso relacionamento? Ela pensou por alguns segundos antes de responder.
Me arrependo de muitas coisas, Zé. De não ter sido mais compreensiva em alguns momentos, de ter sido muito orgulhosa outras vezes, de não ter lutado mais para salvar nosso casamento quando ainda havia tempo. Eu também me arrependo de muita coisa. De ter sido ausente demais, de não ter dado a devida importância aos seus sentimentos e necessidades, de ter deixado o trabalho consumir tanto do meu tempo e energia. Acho que os dois erramos muito, né? Erramos, mas também acertamos em muita coisa. Olha só que filhas maravilhosas a gente criou juntos. Virgínia sorriu pela primeira vez em semanas. É verdade. Elas são nossa maior conquista. E vão continuar sendo, mesmo com a gente, separado. Zé, você acha que um dia a gente vai conseguir ser amigos de verdade? Não só por causa das meninas, mas porque a gente realmente se importa um com o outro? Eu espero que sim, Virgínia. Eu espero muito que sim. Naquela noite, os dois dormiram no mesmo quarto pela última vez. Não como marido e mulher, mas como dois amigos que haviam compartilhado uma vida inteira juntos e que agora precisavam aprender a viver separados. Na manhã seguinte, Zé Felipe acordou cedo e foi para a cozinha preparar café. Encontrou Virgínia já acordada, mexendo no celular. "Bom dia", ele disse. "Bom dia. Eu já marquei uma consulta com um psicólogo infantil para a próxima semana. Achei uma que tem ótimas referências em terapia familiar." "Perfeito. E sobre o advogado? Também já agendei. Ele disse que podemos fazer tudo de forma amigável, sem muita burocracia." "Ótimo." As meninas apareceram na cozinha pouco depois, ainda sonolentas. Zé Felipe preparou o café da manhã delas, enquanto Virgínia as ajudava a se arrumar para a escola. "Papai, hoje você vai buscar a gente na escola?" perguntou Maria Alice. "Hoje não, amor, mas amanhã eu vou. E a gente vai no parquinho?" "Vamos sim. Vamos fazer tudo o que vocês quiserem." Depois que as meninas saíram para a escola, Zé Felipe e Virgínia se sentaram para conversar mais sobre os detalhes práticos da separação. Era uma conversa difícil, mas necessária. "Zé, eu quero que você saiba que não vou dificultar nada. Quero que esse processo seja o mais tranquilo possível para todos nós, especialmente para as meninas." "Eu também, Virgínia. A gente pode não ter conseguido ser um bom casal, mas a gente pode ser bons ex-cônjuges." Exato. Pouco depois, Zé Felipe saiu para resolver algumas pendências e Virgínia ficou em casa organizando alguns papéis. No meio da manhã, ela recebeu uma ligação de Leonardo. "Alô, Leonardo?" "Oi, Virgínia. Como você está?" "Estou bem, considerando as circunstâncias. Posso passar aí para conversarmos? Ou, se preferir, você pode vir aqui para a fazenda." Virgínia hesitou. Ela sabia que essa conversa seria inevitável, mas ainda não se sentia preparada. "Leonardo, eu não sei se é uma boa ideia. Estou muito sensível ainda." "Virgínia, você sempre foi como uma filha para mim. Não estou ligando para julgar ninguém ou para tentar mudar sua decisão. Só quero entender melhor a situação e ver se posso ajudar de alguma forma." "Tudo bem. Você pode vir aqui. Mas as meninas não estão. Foram para a escola." "Perfeito. Chego aí em 1 hora." Quando Leonardo chegou, encontrou Virgínia visivelmente abatida. Ela havia emagrecido, tinha olheiras profundas e parecia muito cansada. "Virgínia, minha filha, como você está realmente?" Ela não conseguiu segurar as lágrimas. "Leonardo, eu estou destruída. Nunca pensei que chegaria a esse ponto." Ele a abraçou como faria com uma filha. "Conta para mim o que aconteceu, do seu ponto de vista." Virgínia respirou fundo e começou a contar sua versão da história. Falou sobre como se sentia sozinha, mesmo estando casada, sobre como sentia que havia perdido sua identidade no meio do casamento, sobre como sentia que Zé Felipe não a valorizava mais como mulher, apenas como mãe das filhas dele.
Leonardo, eu amo o Zé Felipe, sempre vou amar. Mas chegou um ponto onde eu sentia que estava morrendo por dentro. Eu não era mais eu mesma. Eu era apenas a esposa do Zé Felipe e a mãe das meninas. Eu havia perdido completamente minha essência. E você conversou com ele sobre isso? Tentei muitas vezes, mas ele sempre achava que eu estava exagerando, que eu estava sendo dramática. Ele dizia que eu tinha tudo que uma mulher poderia querer. Um marido que trabalhava, filhas saudáveis, uma casa bonita, estabilidade financeira. Mas eu precisava de mais do que isso. Do que você precisava? Eu precisava me sentir vista, valorizada como mulher. Precisava sentir que ele ainda me desejava, que ainda tinha interesse em mim além do meu papel como mãe. Precisava sentir que eu tinha espaço para crescer, para perseguir meus próprios sonhos. Leonardo ouvia atentamente, tentando entender a perspectiva dela. E ele não dava esse espaço? Não intencionalmente. Ele sempre dizia que me apoiava, mas na prática, qualquer coisa que eu quisesse fazer que envolvesse me ausentar de casa ou que mudasse nossa rotina, ele fazia cara feia. Quando eu quis fazer aquele curso de fotografia, ele disse que apoiava, mas ficava reclamando que eu chegava tarde em casa. Quando eu quis viajar com as amigas, ele disse que não tinha problema, mas ficou fazendo comentários sobre eu estar abandonando a família. E vocês conversaram sobre isso? Muitas vezes. Mas ele não conseguia entender que apoio de verdade não é só falar que apoia, é demonstrar isso com atitudes. Ele achava que estava sendo um bom marido só por não proibir as coisas que eu queria fazer. Leonardo suspirou. Virgínia, posso fazer uma pergunta difícil? Claro. Você acha que ainda há alguma chance de vocês resolverem isso? Virgínia ficou em silêncio por um longo tempo, limpando as lágrimas que não paravam de cair. Leonardo, uma parte de mim sempre vai esperar que sim. Mas eu estou cansada de tentar. Nos últimos meses, parecia que qualquer tentativa de diálogo virava briga. Qualquer tentativa de aproximação era forçada. A gente não consegue mais nem ficar na mesma sala sem que a atmosfera fique tensa. E as meninas? As meninas são minha maior preocupação. Elas não merecem passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, elas não merecem crescer vendo os pais infelizes, se tratando mal. Eu cresci numa casa onde meus pais brigavam constantemente, mas nunca se separaram por causa dos filhos. E posso dizer que isso me marcou muito mais do que uma separação civilizada teria marcado. Entendo seu ponto de vista. Leonardo, eu quero que o senhor saiba que isso não muda nada entre nós. O senhor e a Poliana sempre foram pais para mim, e isso não vai mudar nunca. As meninas vão continuar sendo suas netas, vocês vão continuar fazendo parte da vida delas. Leonardo sorriu tristemente. Obrigado por dizer isso, Virgínia. Vocês fazem parte da nossa família, independente do que aconteça. E eu quero que o senhor saiba que vou fazer de tudo para que essa separação seja a mais amigável possível. Nunca vou usar as meninas contra o Zé Felipe. Nunca vou tentar afastá-las dele ou de vocês. Eu sei disso, minha filha. Vocês dois são pessoas boas, pais maravilhosos. Mesmo que não tenham conseguido ser um bom casal, tenho certeza de que vão conseguir ser bons pais separados. Eles conversaram por mais algumas horas, e Leonardo pode ver o quanto Virgínia estava sofrendo com toda aquela situação. Não era uma decisão que ela havia tomado de forma leviana. Era o resultado de meses de reflexão e tentativas frustradas de salvar o casamento. Quando Leonardo voltou para casa, encontrou Poliana esperando ansiosamente por notícias. Como ela está? Perguntou Poliana. Destruída, mas determinada. Ela realmente acredita que essa é a melhor decisão para todos. E você? O que achou? Leonardo suspirou profundamente. Acho que eles dois se amam muito, mas às vezes o amor não é suficiente. Eles se tornaram pessoas diferentes, querem coisas diferentes da vida, e por mais que doa admitir, talvez realmente seja melhor assim. Pobres meninas. As meninas vão ficar bem.
Eles estão fazendo tudo da forma mais madura possível, pensando no bem-estar delas. Naquela noite, Zé Felipe voltou para casa e encontrou Virgínia mais calma. Ela contou sobre a conversa com Leonardo e eles decidiram marcar uma reunião familiar para contar sobre a separação para ambas as famílias. Na semana seguinte, eles foram juntos à consulta com a psicóloga infantil, que os orientou sobre a melhor forma de conversar com as meninas. Ela explicou que era importante ser honestos, mas de forma apropriada para a idade delas, e que era fundamental deixar claro que elas não tinham culpa nenhuma da situação. No fim de semana, eles reuniram as duas famílias na casa de Leonardo e Poliana. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Todos ficaram tristes com a notícia, mas prometeram apoiar a decisão do casal e continuar sendo uma família unida, mesmo com a separação. Finalmente chegou o dia de conversar com as meninas. Zé Felipe e Virgínia se sentaram com elas na sala, num ambiente calmo e acolhedor. Meninas, papai e mamãe precisam conversar uma coisa importante com vocês, começou Virgínia. Vocês sabem que papai e mamãe se amam muito, né? E que amam vocês mais do que tudo no mundo, continuou Zé Felipe. Sabemos, respondeu Maria Alice com um olhar preocupado. Às vezes, quando duas pessoas crescem e mudam, elas descobrem que não conseguem mais viver juntas como marido e mulher. Não é porque uma pessoa é má ou porque fizeram algo errado, é só porque às vezes isso acontece, explicou Virgínia. Vocês vão se separar? Perguntou Maria Flor, com os olhos cheios de lágrimas. Sim, amor. Papai e mamãe vão morar em casas diferentes, mas isso não muda nada do amor que sentimos por vocês, disse Zé Felipe, abraçando as duas. É culpa nossa? Perguntou Maria Alice. Não, meu amor, nunca! Vocês são a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida do papai e da mamãe. Essa decisão não tem nada a ver com vocês, assegurou Virgínia. Vocês vão continuar sendo nossas filhas, vão continuar tendo dois pais que se amam muito e que vão fazer de tudo para vocês serem felizes, completou Zé Felipe. As meninas choraram, fizeram muitas perguntas e os pais responderam a todas com paciência e carinho. Foi uma conversa difícil, mas necessária. E no final, as meninas pareceram entender que mesmo com a separação, elas continuariam sendo amadas e cuidadas. 2 meses depois, a separação estava oficializada. Zé Felipe se mudou para um apartamento próximo e as meninas ficavam alternando entre as duas casas. Foi um período de adaptação difícil para todos, mas aos poucos uma nova rotina foi se estabelecendo. Leonardo manteve contato próximo com ambos, sempre se mostrando disponível para ajudar no que fosse necessário. Ele via o filho e a nora, agora ex-nora, se esforçando para manter uma relação civilizada e respeitosa, sempre priorizando o bem-estar das meninas. 6 meses depois da separação, numa tarde de domingo, Leonardo estava na varanda quando recebeu uma ligação de Zé Felipe. Pai, posso ir aí com as meninas? Elas estão com saudade dos avós. Claro, filho, vocês são sempre bem-vindos. Quando eles chegaram, Leonardo notou que Zé Felipe parecia mais leve, mais em paz consigo mesmo. As meninas correram para abraçar. Os avós, radiantes de felicidade. Como vocês estão? Perguntou Leonardo. Estamos bem, pai. Estamos aprendendo a lidar com essa nova realidade. Não é fácil, mas a gente está conseguindo. E a Virgínia, ela também está bem. A gente tem conseguido manter uma boa relação por causa das meninas. Semana passada, até conseguimos jantar juntos, os 4, numa boa. Que bom, filho. Isso é muito maduro da parte de vocês. Pai, eu quero te agradecer. Agradecer por quê? Por aquela conversa que tivemos naquele dia. Por me ouvir sem julgar, por me apoiar mesmo quando você não concordava com tudo. Isso fez toda a diferença para mim. Leonardo sorriu e abraçou o filho. Esse é meu papel, filho. Estar aqui para você sempre. E pai,
Eu quero que você saiba que, mesmo com tudo que aconteceu, eu não me arrependo da minha história com a Virgínia. A gente pode não ter conseguido ficar juntos para sempre, mas tivemos momentos maravilhosos, construímos uma família linda, aprendemos muito um com o outro. Essa é a atitude certa, filho. Guardar o que foi bom e aprender com o que não deu, certo? Naquela tarde, vendo as netas brincando no quintal, ouvindo as risadas delas ecoando pela fazenda, Leonardo refletiu sobre como a vida às vezes toma rumos que não esperamos. Zé Felipe e Virgínia não conseguiram manter o casamento, mas conseguiram algo talvez ainda mais importante: transformar o fim de uma história de amor numa história de respeito, maturidade e amor pelas filhas. A ligação que ele havia feito naquele dia foi o início de uma conversa difícil, mas necessária. E no final, mesmo com toda a dor da separação, todos saíram mais fortes, mais maduros e mais conscientes do que realmente importa na vida: o amor pela família, o respeito mútuo e o bem-estar das crianças. As meninas continuaram crescendo cercadas de amor, tendo 2 pais presentes em suas vidas, 4 avós que as adoravam e uma família que, mesmo reorganizada, permaneceu unida pelos laços mais importantes de todos: o amor e o respeito mútuos. E assim, uma história que poderia ter terminado em amargura e ressentimento se transformou numa lição de como é possível recomeçar sem destruir o que foi construído, mantendo sempre o que realmente importa: o amor pelas pessoas que mais amamos.